Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultado do segundo trimestre de 2023 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui no banco. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, e o Flávio Neto, vice-presidente. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Depois da apresentação, iremos iniciar a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio desta plataforma de webcast. Lembrando que o material de divulgação já está disponível para download no nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativa a perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix para iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos, essa é a minha segunda apresentação de resultados e tem sido aqui meses bastante intensos aqui no Banco BMG. Bom, colocando aqui no nosso primeiro slide, por favor, eu gostaria de destacar primeiramente que esse primeiro semestre a inflação e a alta taxa de juros afetou o poder de compra da população e do nosso público-alvo e, obviamente, isso teve um impacto elevado na nossa inadimplência, né? E vemos que, a partir do segundo semestre, com uma economia mais estabilizada, inflação um pouco mais controlada, as reformas em andamento, acreditamos que será um período um pouco mais promissor para os nossos negócios. Falando aqui sobre os grandes destaques, a nossa base de clientes cresceu de 18% ano contra ano e 1% a cada trimestre. A nossa carteira de crédito 19% e menos 1% no trimestre. E aqui eu acho que é importante destacar que nós estamos agora priorizando a qualidade da originação e a rentabilidade dessa carteira. A gente entende que não é saudável crescermos carteira, consumirmos tal, simplesmente por volume. Então a gente tem priorizado bastante a qualidade da originação, a gente está revendo muitos dos critérios e filtros de originação e isso fez com que nesse trimestre a gente diminuiu esse volume da carteira, mas isso foi uma decisão consciente do banco para que a gente comece a ter uma mudança do perfil da nossa carteira. A receita de crédito cresceu 24% ano contra ano, que é fruto do forte crescimento que nós tivemos nesse período, e 4% no último trimestre. E estamos apresentando um resultado, um lucro líquido negativo, na verdade um prejuízo, mas isso não é um fator que nos preocupa no médio e longo prazo. Na realidade, a gente entende que a gente está fazendo um processo de reforço de balanço, de um reposicionamento estratégico, que eu vou falar um pouquinho em seguida, e que a partir de agora a gente terá com certeza resultados positivos. O nosso foco, eu quero reforçar a questão de rentabilidade, eficiência, e trazer de volta um resultado operacional positivo, sustentável e saudável. Entendemos que o mercado que nós estamos inseridos é um mercado que a gente consegue trazer bons resultados e bom retorno para os nossos acionistas. Então, poxa, o porquê houve esse resultado negativo? Primeiro, a gente teve uma redução da taxa dos produtos consignados e na época que o funding ainda era mais alto, então teve uma compressão de margem, e também tivemos, obviamente, um alto nível de inadimplência. Acho que esses são os dois destaques. E o que nós estamos fazendo aqui dentro do banco
para ajustar a nossa organização para os próximos meses e anos, né? Primeiro, fazendo um trabalho muito profundo de redução aqui de custos. Entendemos que a gente precisa recompor a nossa margem, então estamos trabalhando muito forte nas questões de custos, muito focado numa boa execução, para que a gente melhore os nossos processos, os nossos produtos, os nossos serviços e, consequentemente, a satisfação dos nossos clientes. Estamos repriorizando alguns negócios, né? O Flávio falará um pouco mais sobre isso, mas nós estamos fazendo uma análise do nosso portfólio e vendo qual o resultado que cada um desses portfólios podem trazer e qual é a priorização que nós daremos com foco, mais uma vez, em aumentar a rentabilidade do banco, né? Estamos reforçando os nossos canais de distribuição, fazendo com que as nossas lojas Help, né, e próprias, né, são 810 lojas que nós temos entre franqueados e próprias, né, sejam um canal saudável de originação de negócios, né, como também os nossos parceiros correspondentes bancários, né. E, junto de tudo isso, cada vez mais melhorar e simplificar a experiência dos nossos clientes. A gente entende que tem que ser uma experiência fluida, a gente pode ter ela de uma forma totalmente transparente e quanto mais digital, melhor, né? E por último, eu gostaria de destacar, né, que dentro desse processo de reposicionamento do banco, né, nós já tivemos aqui a entrada de 3 executivos, o Luiz Henrique Guimarães, como diretor de tecnologia, chegou no primeiro trimestre desse ano, né? O João Concílio, como vice-presidente responsável por produtos e comercial, e o Ricardo Takeyama, que é responsável por crédito e cobrança de varejo, né? Então, dentro da nossa estrutura, nós segregamos o crédito de atacado com o crédito e cobrança de varejo efetivamente para a gente dar foco numa originação saudável, num processo de crédito, prevenção à fraude e de cobrança bastante eficiente, onde nós entendemos que a gente tem bastante oportunidade de melhora aqui dentro do banco. Então, aqui, antes de passar a palavra para o Flávio, né, eu gostaria de destacar, né, que a gente entende que o banco tem total condição de trazer um alto nível de rentabilidade. Nós temos massa crítica, nós temos clientes, nós temos carteira, nós temos tradição, né, e estamos fazendo a lição de casa, e o Flávio vai descrever um pouco mais agora nos próximos slides. Flávio, a palavra está com você agora, por favor. Obrigado, Félix. Bom dia, pessoal. Começando pela página 4, vamos falar um pouco a respeito dos nossos negócios, dos nossos produtos, mas antes vamos falar um pouquinho de clientes, né? A gente continua aí com 6 canais e reforçando cada vez 6 canais de atendimento aos clientes, são eles o WhatsApp, o Banco Digital, a nossa rede de franquias Help, nossa rede de correspondentes bancários e também nossas agências e central de atendimento. A gente chegou, como o Félix mencionou, a mais de 13 milhões de clientes e o grande destaque que eu gostaria de dar aqui é que 57% deles com produtos de crédito, então não é simplesmente aquele cliente que entra, abre uma conta gratuita, mas que não consome produtos, então a gente consegue, de fato, rentabilizar o cliente e a gente tem cada vez mais buscado otimizar o valor do cliente do banco, a gente tem buscado revisar jornadas para garantir cada vez mais uma maior monetização e uma maior eficiência no trato com esses clientes. Como o Félix mencionou também, a gente reviu recentemente algumas políticas de crédito, inclusive estrutura, buscando também uma maior qualidade dessa nossa carteira. Seguindo para a página 5, a gente mostra a evolução do nosso portfólio que teve um crescimento relevante ao longo do último ano e que nesse trimestre andou praticamente de lado, com uma ligeira queda, que já vamos falar a respeito. Mas basicamente as nossas carteiras que mais crescem, a que mais cresce continua sendo a de cartão benefício que foi lançado
ainda no terceiro trimestre de 22 e, portanto, continua apresentando um crescimento forte. E também a carteira de crédito pessoal, dentro dela a gente vai dar um detalhe maior, mas o que vem puxando o crescimento é, sem dúvidas, a operação de antecipação do saque aniversário do FGTS. Queria dar um destaque também para a queda da carteira de empréstimo consignado, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Houve um movimento de cessão de carteira, que obviamente impactou o nosso crescimento, aliado a uma originação um pouco mais fraca ao longo desse trimestre. Seguindo para a página 6, vamos falar da carteira de cartão de crédito consignado, e aqui a gente observa uma dinâmica que a gente vai observar também nos outros produtos de consignado, principalmente no empréstimo, que é uma originação um pouco mais tímida do que nos trimestres anteriores. Isso está vinculado principalmente à ação de abril, em que o governo colocou a taxa de juros com limites extremamente reduzidos, o que acabou, obviamente, impactando bastante a originação ao longo daquele mês. E nos meses subsequentes a gente já conseguiu observar uma retomada de originação, uma vez que o limite foi afrouxado e permitiu originar em taxas mais razoáveis. Então, a carteira, após um número relevante de trimestres de alta, ela apresenta aqui uma ligeira baixa para 8,9 bi, e isso, obviamente, também nos afeta aqui em conjunto com uma leve deterioração em convênios estaduais e municipais. A gente tem também a queda da carteira, que acaba aumentando aqui o nosso over 90, que sai de 2% para 2,7% ao mês. Seguindo para a tela 7, a gente apresenta aqui o nosso produto de empréstimo consignado, e como eu mencionei, foi uma originação tímida nesse trimestre, de apenas 82 milhões, bastante afetado principalmente pelo mês de abril. Nos meses seguintes a gente veio retomando um pouco essa originação. A carteira apresentou uma queda devido à cessão, foram quase 660 milhões de carteira cedida, sem retenção de risco e benefício. Isso, obviamente, afeta também o nosso over 90, uma vez que você tira da carteira a parte que, justamente a parte que está mais saudável, a parte que está em dia. Então, é um efeito aqui de numerador e denominador. Seguindo para a página 8, a gente fala do produto de cartão consignado de benefício. Também uma originação ligeiramente mais baixa, apesar de uma queda bem menor do que foi no produto de cartão consignado e de empréstimo consignado. Carteira segue em crescimento, atingindo aí mais de 2,2 bilhões de reais. Já são quase 1 milhão de cartões emitidos, e com o over 90 ali, o nosso indicador de inadimplência, que finalmente começa a aparecer. A gente espera que esse indicador, ao longo do tempo, ele venha a convergir para um patamar próximo do que a gente observa no cartão consignado. Página 9, a gente fala aqui das nossas operações que a gente engloba aqui como crédito pessoal, né? E aqui dentro do crédito pessoal a gente tem o nosso crédito na conta, operação que engloba um pouco mais de risco, e a gente tem a antecipação do FGTS, essa operação bastante segura e inadimplência bem contida, e à medida que ela aumenta no mix da carteira, isso obviamente melhora a qualidade do nosso crédito. Então, dos nossos 3 bi que a gente tem dessa carteira de crédito pessoal, mais de 2 bi já é relativo à antecipação de FGTS. Por outro lado, a gente tem a nossa carteira também de cartão de crédito aberto, e aqui, como o Félix mencionou anteriormente, a gente teve uma mudança de estratégia, né? A gente que vinha originando bastante, tanto através do nosso banco digital, quanto através das parcerias com varejistas. A gente teve uma decisão estratégica de reduzir bastante essa originação devido ao desafio do cenário macroeconômico, né, do desafio de manter uma boa qualidade de crédito nessa carteira. Então, se a gente olhar em termos de cartões emitidos, foram apenas 43 mil nesse trimestre, e isso é fruto da descontinuação das parcerias com varejistas
e aliado também a uma política mais restritiva através do nosso banco digital. Obviamente que, em termos de volume transacionado, dado que a gente continua tendo uma base de cartões ativos bem relevante, esse número ele demora um pouco mais para cair. Então a gente está ainda em 773 milhões transacionados no segundo trimestre. Seguindo para a página 10, a gente apresenta aqui o nosso principal produto que não é crédito, né? Que são os nossos produtos de seguro, que no segundo trimestre geraram um resultado de equivalência patrimonial de cerca de 15 milhões de reais. E a gente apresenta aqui a quebra nas nossas 3 unidades de negócio, né? A corretora de seguros, que teve emissão de prêmios na ordem de 185 milhões, a BMG Seguradora, que é a operação que trata os seguros de varejo em co-seguro com a Generali. Então, a gente finalmente começa a emitir prêmios dentro desse acordo de co-seguro. Então, nesse segundo TRI foram 57 milhões. E a BMG Seguros, que é a nossa outra seguradora, essa, no caso, trata as operações de atacado e teve uma emissão de prêmios aí de quase 50 milhões de reais no segundo trimestre. Seguindo por fim aqui para a página 11, a gente demonstra a nossa operação de atacado. Então, a nossa carteira de operações estruturadas, que são aquelas com garantias de recebíveis, segue bastante estável, próxima aí a 1,7 bi, tanto do ponto de vista de tamanho da carteira, quanto do ponto de vista de qualidade desse crédito. Nossa carteira de empresas, que é ali uma carteira mais clássica, que envolve capital de giro, envolve garantias, muitas vezes garantias reais, segue também bem estável aí, próxima dos 670 milhões de reais, também com uma qualidade de crédito bem interessante. Nossas operações de mercado de capitais, né, os títulos de TVM que a gente carrega no balanço e que a gente atua inclusive muito em sinergia com a nossa investida com a Araújo Fontes, chegou numa carteira de 508 milhões. Então essas são operações de mercado, essas são operações que a gente pode ter uma liquidez em algum momento, comprar ou se desfazer desses papéis. E a gente tem ainda as nossas receitas não crédito, que estão muito embasadas tanto em tarifas, em algumas operações que a gente cobre, que a gente recebe FIIs, quanto também na nossa mesa de clientes, em que a gente trabalha hedge de balanço de alguns grandes clientes em operações de derivativo. A gente apresentou aí um ganho de 7 milhões nesse segundo trimestre. E com isso eu passo a palavra para o meu colega Danilo para dar continuidade na apresentação. Obrigado. Aqui para o slide 13, começamos a falar aqui da margem financeira no slide 13. Principalmente eu acho que fazendo referência à fala do Félix, o mix de produtos do banco fez com que a receita aumentasse no início do trimestre. Contudo, um leve aumento na despesa de captação pressionou um pouco esse crescimento, fazendo com que a margem financeira andasse praticamente de lado no trimestre. Quando observamos aqui a margem ajustada ao custo de crédito, reforçando que já é líquido das despesas de PDD e de comissão, importante também reforçar que as despesas de comissão vieram ligeiramente mais altas no trimestre, fazendo aqui com que a margem tivesse uma leve redução nesse trimestre, a margem nominal e a margem percentual. Com o início do ciclo de redução da Selic, iniciado na semana passada, sem dúvida podemos esperar uma descompressão dessa margem aos poucos nos próximos trimestres. Indo para o slide 14, falando sobre eficiência, também gostaria de reforçar aqui o início da apresentação da teleconferência sobre as importantes alavancas para a rentabilidade. O banco redimensionou todos os seus times, repriorizou projetos visando a rentabilidade e trabalhou muito buscando eficiência em seus processos e nas causas cíveis. As causas cíveis fica evidente aqui no quadro do canto inferior do canto direito. A despesa praticamente andou de lado e com o aumento da receita no trimestre gerou mais eficiência. Importante ressaltar que grande parte dessas ações realizadas ao longo do segundo trimestre terão efeitos apenas nos próximos trimestres, como, por exemplo, o redimensionamento dos times, que num primeiro momento naturalmente trazem despesas adicionais. Indo para o slide 15, falando sobre as nossas investidas, de fato o ecossistema potencializa a geração de valor. Do lado esquerdo temos aqui as nossas principais investidas.
como Araújo Fontes, que o Flávio acabou de mencionar, como um importante canal dentro da estrutura do atacado, e também canal e produto na parte de estruturação do banco de investimento, e também a Help e a CB, que o Félix comentou no início, como nos nossos canais de franquias e lojas próprias, reforçando aqui um resultado no trimestre de quase 12 milhões de reais. O ecossistema de startup com a Haro, a Certos, a Ultio e a QGX, praticamente no 0 a 0 no trimestre, fechando em 0,4 tri. Quando adicionamos os resultados da BMG Seguridade, o resultado de equivalência patrimonial no trimestre encerrou em 27,4. Indo para o slide 16, trazendo os temas de liquidez e funding, o banco mantém um nível conservador de caixa, encerrando aqui caixa e equivalência de caixa total no trimestre de 5 bilhões de reais, mas principalmente eu gostaria de reforçar o acesso do BMG ao mercado institucional. O banco segue com uma visão muito conservadora no seu casamento de ativos e passivos. Estamos bem casados, não só em prazos, mas também em moedas aqui nesse sentido. As cessões de crédito são um ótimo instrumento para esse tipo de casamento, principalmente para ativos mais longos, como o empréstimo consignado, que o Flávio também bem citou ali na sua apresentação. Mas também gostaria de reforçar o acesso ao mercado de capitais. Apenas nesse último trimestre, o banco fez 240 milhões de reais em uma securitização via debenture, concluindo 700 milhões de reais dessa captação. Foi a primeira securitizadora de cartão de crédito benefício, de cartão de crédito consignado benefício, e com ela obtivemos o rating AAA. Indo para a tela de capital, eu gostaria de começar, na página 17, gostaria de começar falando realmente da cessão de créditos em retenção de risco e benefício, que aconteceu no trimestre, de pouco mais de 960 milhões. Isso porque essa é uma operação que não só traz a liquidez necessária, que havíamos comentado no slide anterior, como é um instrumento de maior eficiência na base de capital, dado que essa aqui é referência mesmo a um true sale. Então ela é uma venda definitiva e sai do balanço do Banco BMG. Também reforçando o acesso ao mercado de capitais, o banco emitiu quase 70 milhões de reais de letra financeira subordinada nesse trimestre. Dessa forma, encerramos o trimestre, encerramos junho, com Basileia potencial de 14,3%. Bom, iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas, e as perguntas podem ser enviadas por meio desse chat, nessa plataforma de webcast. Bom, começando aqui com as perguntas, nossa primeira pergunta vem da Luna Silva, investidora autônoma. Como que o banco vê essas discussões de governo sobre o JCP? E sobre redução do teto de juros de consignado do INSS? Como vocês avaliam os riscos? Por favor, Flávio, gostaria de começar com essa resposta? Sim, posso começar. Bom dia e obrigado pela pergunta. Vamos lá, primeiro sobre o JCP. Obviamente a gente tem acompanhado aí toda a discussão sobre o assunto. Acho que esse é um tema que segue indefinido. Obviamente isso pode fazer parte de uma reforma tributária que vem sendo discutida, mas de qualquer forma, tudo que é decidido com relação a esse assunto, o impacto ele acaba sendo só no ano seguinte. Então, para esse ano é líquido e certo o JCP. Dependendo de como evoluir essa discussão, isso pode se alterar, seja para o ano que vem, caso a mudança seja feita, caso a reforma seja feita ainda esse ano, seja para anos seguintes, caso isso escorregue para o ano que vem. E com relação à taxa de juros do INSS, o que a gente viu recentemente, no mês de abril, foi o governo colocando uma pressão muito forte nos juros, né, baixou para um patamar impraticável. Isso obviamente afetou bastante a originação naquele mês, o mercado praticamente secou na concessão de crédito durante aquele mês, e obviamente o governo retornou para um patamar um pouco mais razoável. Óbvio que à medida que você tem a Selic caindo, e a gente está apenas começando esse ciclo, né, então teve queda aí de 0,5%, provavelmente a gente obviamente espera que essa queda continue acontecendo aí ao longo do próximo ano. Obviamente que isso abre espaço para novas reduções, mas a gente não espera nada que possa acontecer a curto prazo, uma vez que a gente está falando aqui de 0,5% ao ano, então que quando você transforma isso em taxa ao mês, você está falando de movimentos assim, muito tímidos ainda em termos de Selic, para compensar qualquer mudança de margem. E lembrando que teve recentemente um movimento completamente atípico, né, dado que no momento em que os juros atingiu o seu pico,
houve a decisão de baixar taxa. Então, a gente não vê isso se repetindo de forma que possa inviabilizar o produto, porque isso foi feito uma vez e o resultado ficou claro para todo mundo, tanto é que o governo precisou voltar atrás na decisão. Obrigado, Flávio. Bem claro aqui a resposta. A próxima pergunta vem do Lucas Rodrigues, gestor. Apesar do aumento da inadimplência, alguns bancos médios reportaram lucro estável ou até maior no trimestre. Como o BMG está se posicionando para entregar resultados crescentes? Félix, eu acho que essa endereça muito os primeiros pontos que você falou. Você poderia endereçar essa resposta? Perfeitamente. Bom, primeiro, nós temos que tratar do mix de produtos que nós temos hoje na nossa carteira, né? Então, o que nós estamos fazendo é um reposicionamento, como o Flávio mencionou, diminuindo o nosso apetite de riscos, negócio que traz uma maior, como, por exemplo, a nossa operação, ou mesmo no cartão Mar Aberto, onde a gente acabou subindo mais a régua e estamos sendo bem mais restritivos nesse sentido. E, por outro lado, focar, né, na originação de produtos mais saudáveis e que são o core do Banco BMG, que são todos os produtos ligados ao mercado consignado e negócios que agregam valor para o banco, como também já foi mencionado, os nossos negócios de atacado, a nossa parceria com a Araújo Fontes, o nosso negócio de seguros e assim por diante. Então, com isso, nós acreditamos que nós teremos aqui uma carteira mais saudável e um nível de inadimplência mais baixo. Com isso feito, o que vai acontecer, né? Essa carteira, vamos dizer assim, de maior risco, é uma carteira curta, né? Então, num espaço de tempo, vamos dizer assim, razoável, essa carteira tende, né, a ter outro shape, né, ter um outro formato, ter um outro mix, e a gente joga, consequentemente, a nossa inadimplência mais para baixo. E junto com tudo isso, quer dizer, não é que a gente vai ficar esperando a inadimplência cair, né? Nós fizemos uma reestruturação, né? Estamos implementando uma reestruturação também profunda em toda a nossa área de cobrança, né? Onde nós acreditamos que nós podemos ser mais eficientes na questão relacionada à cobrança, né? Então, travar mais o crédito, né? Mexer na área de cobrança, né? Para que a gente tenha mais eficiência na cobrança, e mudar o mix de originação para que a gente tenha um mix de originação mais saudável. Esses são os principais pilares. E, em paralelo a isso, um trabalho muito profundo, né, de revisão de todos os custos que nós temos aqui dentro do banco, mudando políticas, mudando a governança, para que a gente, independente de qualquer problema que venha a acontecer com a redução do teto do consignado, nós tenhamos margem suficiente para absorver isso sem prejudicar o resultado operacional do banco. Então, em linhas gerais, é isso que nós estamos fazendo. Acho que tem um plano claro, e agora o nosso grande foco e desafio é caprichar na execução para a gente conseguir capturar esses resultados o mais rápido possível. Muito obrigado, Félix. Bem claro aqui as respostas. A próxima pergunta vem do Olavo Artuso, do UBS. Bom dia, Félix, Flávio, Danilo. Obrigado pela pergunta. Eu tenho apenas uma sobre despesa. A performance das despesas de pessoal mostrou queda ano contra ano, e as administrativas crescendo mid-single. O que daria para esperar nessas duas linhas para esse segundo semestre como iniciativas de melhora da gestão de custos? E quanto o banco conseguiria nos guiar sobre o crescimento em cada uma delas para o ano? Muito obrigado. Olavo, eu acredito que o Félix, nessa resposta anterior, trouxe já muito dos elementos desse direcionamento sobre despesa. Flávio, você quer dar sequência nessa resposta? Sim, obrigado pela pergunta. Vou
sem querer aqui dar guidance, entrar em números especificamente, mas falando muito mais do que a gente tem feito, né? Obviamente que olhando na nossa busca de apresentar um resultado operacional muito melhor do que a gente vem apresentando e levar esse resultado para um território positivo, obviamente que a parte das despesas tem sido uma frente que a gente tem atacado com bastante intensidade. A gente, com relação a pessoal especificamente, a gente fez um movimento recente de redução de quadro, então foi uma redução, foi um percentual relevante do nosso quadro que a gente acabou reduzindo, e obviamente que como foi um movimento feito ao longo do segundo trimestre, que o impacto inicial é o custo de rescisão que você acaba observando, mas para o segundo semestre, então, passado esse custo de rescisão, obviamente que a gente espera uma redução aí na linha de despesa de pessoal. E outra coisa que a gente tem feito é também renegociando com fornecedores, buscando eficiências, buscando novas formas de realizar processos que a gente sempre realizou. Então, a parte de despesas, sem dúvidas, é uma parte que a gente vai atacar muito e que a gente deve começar a ver o resultado disso no segundo semestre desse ano. Excelente, Flávio. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem do Gil Palácio, da Pessoa Física. Como o banco enxerga a possível redução da taxa de rotativo anunciada pelo governo? Como afetaria a empresa? Flávio, você gostaria de endereçar esse tema? Olha, essa é outra discussão que ainda tem um grau relevante de incerteza, né? A gente tem acompanhado de perto, obviamente, mas ao mesmo tempo que o governo fala em redução de taxa de rotativo, fala em parcelamento de carteira, fala inclusive em tarifa de parcelamento. Nosso principal produto, obviamente, é o cartão de crédito consignado, e o cartão de crédito consignado já tem uma taxa bastante baixa, bem menor do que qualquer outro cartão de crédito, então isso nos tranquiliza. Obviamente, a gente tem a nossa operação de cartão de crédito aberto, em que obviamente ali poderia ter algum nível de impacto, mas acho que a notícia positiva ali é que essa é uma operação que a gente já está numa originação um pouco bem mais tímida do que a gente vinha até o início desse ano, né? Então, o impacto ali, comparando com outros bancos, tende a ser bem menor de um eventual limite ali nos juros rotativos. Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Naldson, da Rico XP Investimentos. Bom dia, vejo o BMG com solidez e bom negócio, pois seus controladores encontram maneiras de usar o dinheiro de forma produtiva como a aquisição da Granito e BMG Seguros. Empresas assim crescem em valor independente da evolução do mercado. Pergunto, a não distribuição de proventos no trimestre e prejuízo anunciado é motivo de preocupação para o investidor? Não sei, Flávio, Félix, vocês gostariam de endereçar essa resposta? Ok, não, mas não é o não pagamento de JCP e o prejuízo nesse trimestre não é motivo de preocupação. Como o Félix endereçou no início desse call, entendemos que o prejuízo foi pontual. Afinal, se a gente olhar tanto do lado de inadimplência quanto do lado de custo de captação, a gente entende que esse trimestre provavelmente a gente tem atingido os piores níveis, então a gente espera ver uma melhoria disso ao longo do segundo semestre do ano. E por outro lado, o não pagamento de JCP, ele foi pontual. Obviamente a gente continua na nossa estratégia de maximização do JCP, então não é um recurso, não é um resultado que a gente vai deixar na mesa. Obviamente que nesse trimestre, até pelo resultado baixo, a gente optou por não fazer e para preservar um pouco mais de capital, uma vez que quando você declara, isso te afeta em termos de patrimônio, né? Isso melhora o lucro líquido, mas do ponto de vista patrimonial, até que ocorra a efetiva distribuição, isso aí te prejudica um pouco mais. Então, é uma coisa que a gente deve voltar a ver, se não no terceiro TRI, com certeza no quarto TRI. Então, essa dinâmica não muda.
Obrigado, Flávio. Indo para mais uma pergunta de um investidor pessoa física, Jansen Calça. Bom dia. Quais são as expectativas para o crescimento na atuação de seguros? A intenção do BMG é também concentrar a atuação nesse segmento? Félix, por favor, você poderia nos dar um pouco de cor nesse tema? Sem dúvida nenhuma. A gente entende que a área de seguros e os produtos seguros são totalmente sinérgicos com o negócio do banco de varejo. Nós já estamos numa tomada de crescimento desse segmento e queremos cada vez mais trabalhar para aumentar não só o índice de penetração desses produtos na nossa base, mas também complementar com novas modalidades de produtos que atenderão às necessidades dos nossos públicos-alvos. Então, nós temos já na prateleira alguns produtos que nós estamos testando, para que, com foco, obviamente, no nosso público-alvo, né, que são os aposentados, o público 50 a mais, para que a gente agregue valor ao cliente e, com isso, também aumente o resultado do banco. Então, é totalmente estratégico, é um pilar crítico para o banco. Obrigado, Félix. E a próxima pergunta do Felipe Fará, da Itaú Asset. Em julho, o mercado de crédito consignado teve um evento específico e crédito relacionado a uma promotora de grande porte. Vocês possuem alguma exposição, alguma preocupação com a carteira de operações estruturadas? Flávio, poderia nos dar um pouco de cor sobre esse tema? Claro, obrigado pela pergunta, Felipe. Realmente houve o problema, mas não é um tema que nos preocupa. A gente, felizmente, já há algum tempo, a gente vinha praticamente não operando com a promotora em questão. Então, nosso exposure aqui ficou bastante baixo, e inclusive já tem parceiros que assumiram a gestão dessa carteira, então isso não nos causa qualquer preocupação no momento. Bom, obrigado, Flávio, obrigado, Félix, aqui pelas respostas. Não havendo mais perguntas, vamos encerrar a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Félix para as considerações finais. Por favor, Félix. Bom, queria agradecer aqui a participação de todos e reforçar, né, que o Banco BMG é um banco quase que centenário, tem muita tradição. Nós temos aqui uma equipe competente, engajada, uma base de capital bastante sólida, uma capacidade de originação muito potente, muito poderosa e uma estratégia clara de agora em diante, com foco em rentabilidade e satisfação dos nossos clientes. Então, o que nós estamos agora executando um plano, um projeto, obviamente que não é de curtíssimo prazo, não é da noite para o dia, é uma jornada, mas a gente tem como ambição trazer o retorno sobre patrimônio, o índice de eficiência compatível com o nosso porte e com a ambição dos nossos acionistas. Queria agradecer muito a presença de todos, né, o apoio de todos os colaboradores do BMG nessa jornada, dar boas-vindas aos novos diretores e agradecer a acolhida da equipe e dos diretores que aqui já estavam e demonstrar a minha plena confiança que nós estamos no caminho correto, temos que arregaçar as mangas, focar nos nossos clientes, né, e trazer de volta o resultado operacional positivo que, se Deus quiser, chegará em breve. Bom, mais uma vez agradecemos a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. Reforço que o time de RI está inteira à disposição. Obrigado e tenha um ótimo dia.